Vamos falar de um nome que, olha, ecoa através de eras cósmicas, mas que talvez seja novo para muita gente: Haratreia. E por trás dessa palavra existe uma história gigantesca sobre a arquitetura do universo, sobre uma missão pioneira que nos conecta diretamente a uma das maiores estruturas do cosmos. A ideia hoje é a gente decifrar esse mapa estelar juntos. Todo mundo já olhou para o céu à noite e se perguntou isso, né? Mas e se a resposta não for só mais galáxias e mais estrelas? E se for uma arquitetura cósmica completa, com um propósito, com um design por trás? É exatamente para essa fronteira do conhecimento que a gente vai agora. E para a gente não se perder nessa viagem, o nosso roteiro está bem claro. A gente começa com o panorama geral, o tal do mapa cósmico. Depois, a gente foca nossa lente em Haratreia, descobre a missão pioneira que partiu de lá, entende o teste que eles vieram fazer bem aqui e, no final, a gente revela o grande propósito por trás de tudo isso. Então, primeiro de tudo, a gente precisa de um mapa. Para a gente conseguir localizar Haratreia, primeiro temos que entender a estrutura em que ele se encaixa. Vamos começar então pela maior peça desse quebra-cabeça cósmico. Pensa assim, um super-universo é como se fosse um dos grandes continentes do cosmos. Não é só um amontoado de galáxias jogadas ao acaso, sabe? É uma porção super organizada, intencional do universo. E todas elas têm uma origem em comum, que emana de um ponto criativo central chamado Avona. E olha que interessante, o cosmos não é uma coisa só, homogênea. Existem basicamente dois tipos de realidade. De um lado, essa realidade física mais densa, onde as galáxias, os planetas se formam. É aqui que a nossa história acontece. Do outro lado, existe uma realidade mais sutil, que opera em frequências e dimensões que estão muito além da nossa percepção. Haratreia, o nosso foco de hoje, pertence com certeza ao primeiro grupo, o físico. Ok, agora que a gente já tem o mapa em mãos, podemos finalmente apontar para o nosso destino. Vamos deixar essa visão panorâmica um pouco de lado para focar toda a nossa atenção especificamente em Haratreia. Dentro dessa organização cósmica toda, cada superuniverso tem um número, uma designação, e a de Haratreia é a de número 5. Esse é, digamos, o seu identificador oficial. E o nome dado a este quinto superuniverso é, como a gente já sabe, Haratreia. Um nome que carrega um legado incrível de uma missão pioneira, como a gente vai ver logo mais. Em termos de tempo cósmico, Haratreia não foi o primeirão da fila, não. Ele surgiu depois de um superuniverso primordial chamado Aratelis. O mais curioso, como essa linha do tempo mostra, é que ele nasceu junto com outros superuniversos físicos, todos numa janela de tempo bem curta, lá numa era muito antiga da história do cosmos. Certo. Até aqui, a gente entendeu o que Haratreia é. Agora a coisa fica mais dinâmica. Vamos entender o que seres de lá fizeram. A história agora muda da estrutura para a ação, para o propósito. E aqui está o ponto-chave da história toda. Os primeiros seres que se aventuraram aqui, na nossa parte do cosmos, não vieram de um lugar só. Eles vieram de dois superuniversos vizinhos, o nosso, Haratreia, o quinto, e também o sexto superuniverso, chamado Linátil. Eles formaram juntos a vanguarda dessa exploração. E essa chegada não foi aleatória, foi um processo bem metódico. Primeiro eles se manifestaram, depois eles pediram permissão formal para começar um projeto de evolução, para testar suas próprias capacidades. E só depois de autorizados, a missão começou de verdade, aqui mesmo, no universo que a gente chama de lar e que cosmicamente tem o nome de Nebadon. Mas, afinal, que missão era essa? Não era uma exploração sem rumo só para ver o que tinha por aí. Eles tinham um objetivo muito específico em mente. Um tipo de experiência que eles só poderiam encontrar em algumas partes bem particulares do cosmos. E é exatamente aqui que a história se conecta diretamente conosco. O epicentro dessa missão, o laboratório escolhido para esse grande experimento, foi o nosso quintal galáctico, o setor de Niosh, que é onde fica a nossa Via Láctea. A história não é sobre um lugar distante, é sobre aqui. A fonte original nos dá a motivação exata deles com essa citação aqui. Eles não estavam procurando planetas nem estrelas. Eles buscavam algo mais fundamental: pontos de dualidade intensa. Tá, mas o que isso quer dizer? Dualidade, no fundo, é o jogo dos opostos. É o contraste que força o crescimento, a escolha. Pensa em luz e sombra, positivo e negativo. Pelo visto, a nossa região do universo é um laboratório perfeito para experimentar esses extremos.
E era exatamente isso que esses pioneiros de Haratreia estavam procurando. A gente já viu o mapa, o local, os pioneiros e a missão. Agora é hora de dar um passo para trás e fazer a pergunta fundamental. Por quê? Qual é o propósito final por trás da existência de uma estrutura tão gigantesca como Haratreia? A resposta é de uma simplicidade linda. Cada superuniverso é, na sua essência, um berço da criação. Um lugar projetado para nutrir, para desenvolver novas formas de consciência. E esse é o grande objetivo. Bilhões de mônadas, que a gente pode imaginar como se fossem faíscas puras de consciência individual, nascem nesses berços cósmicos. A jornada delas é aprender, evoluir através de experiências como a da dualidade, até que, finalmente, elas estejam prontas para a maior lição de todas: aprender a se tornarem co-criadoras da própria realidade em parceria com as fontes da criação. Isso tudo nos traz de volta para casa. Se pioneiros de um superuniverso tão antigo escolheram justamente a nossa vizinhança para um teste de evolução tão fundamental, e se o propósito de tudo isso é o crescimento da consciência, a questão que fica no ar é: qual é o nosso papel, de cada consciência aqui na Terra, dentro desse experimento cósmico gigantesco? É algo para se refletir, não é?